Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos ver a diferença entre complemento nominal e agente da passiva, tá? Primeira coisa, complemento nominal, o próprio nome diz pra gente que é o complemento de um nome, tá? Tem gente que confunde complemento nominal com objeto indireto, tá? São coisas parecidas, mas não são a mesma coisa, tá? Complemento nominal é o complemento de nomes e objeto indireto é o complemento de verbos transitivos indiretos, tá? São parecidos porque ambos são obrigatoriamente preposicionados, tá? Mas um completa nome, outro completa verbo transitivo indireto. Por isso que ele recebe o nome de objeto indireto, tá? Então vamos lá. Complemento nominal. Chamamos de complemento os termos que se ligam a outro termo, completando o seu sentido. Esses podem ser complemento verbal. Se for complemento verbal, ele vai se ligar a quem? Ao verbo. E se for complemento verbal, eu vou ter objeto direto e objetos indiretos, ok? Se for verbo, objeto direto, objeto indireto. Se for um complemento nominal, vai ser aquele que vai se ligar a quem? Ao nome. E o complemento que se liga ao nome, ele é chamado de complemento nominal, ok? Atenção! O complemento nominal vem sempre, 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 não se esqueçam disso. O complemento nominal vem sempre precedido de preposição. Então, o complemento nominal ele é um termo preposicionado obrigatoriamente, tá ok? Não se esqueçam disso. Complemento nominal é um termo sempre preposicionado. Por esse motivo, é confundido às vezes com o objeto indireto, que foi o que eu falei com vocês no início, tá? Por que ele é confundido com o objeto indireto? Porque os dois têm preposições obrigatórias, tanto o complemento nominal quanto o objeto indireto, tá? Para diferenciar complemento de objeto, é preciso saber a quem esse complemento se refere. Se o complemento estiver se referindo a um verbo, ele vai ser objeto indireto. Se o complemento estiver se referindo ao nome, eu tenho complemento nominal, tá? Então a gente precisa estar atento. Se o meu complemento se refere a um verbo, eu tenho objeto. Se eu tenho um complemento se referindo ao nome, eu tenho complemento nominal, ok? Então vamos lá. O complemento nominal aparecerá quando estiver se referindo ao substantivo abstrato, ao adjetivo ou ao advérbio, tá? Primeira coisa, o que é o substantivo abstrato? Substantivo abstrato são aqueles que representam sentimentos, ações, qualidades e estados. Então, toda vez que eu falar na palavra saque, eu estou falando de sentimentos, ações, qualidades e estados, tá bom? Então vamos lá. Adjetivo, o que é adjetivo? É aquela classe de palavras que qualifica um substantivo. Advérbio, o que é um advérbio? Uma palavra que exprime uma circunstância de tempo, modo, lugar, afirmação, negação. São palavras que exprimem circunstâncias, tá? Nós já vimos isso, eu só estou relembrando. Então vamos lá para os exemplos. Marcos tem amor pela paz. Se nós estamos trabalhando os complementos, eu vou ter ali os meus termos que estão em negrito, que são todos os meus complementos, tá? E agora a gente vai descobrir se eu tenho complemento nominal ou se eu tenho objeto indireto. Para a gente saber se a gente tem complemento nominal ou objeto indireto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para ver a quem esse complemento se refere, certo? Então vamos lá. Marcos tem amor pela paz. Quem tem amor por alguma coisa, não é? Não é isso? Amor pelo quê? Pela
pais. Eu tenho preposição ali? Tenho, que é a preposição por. Mas, professor, não estou vendo por ali. O por está ali sim, olha ali, ó. Pela é a contração de por mais a. Por mais a dá pela. Então eu tenho preposição ali. Se eu tenho preposição e aquele meu termo está se referindo ao nome, amor não é o nome? Amar é verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Agora, amor, o amor, é um substantivo abstrato que representa uma ação. Olha o A aqui, ó. Representa uma ação de quê? De amar. Se representa uma ação de amar, eu tenho um substantivo abstrato. E se eu tenho um termo se referindo a um substantivo abstrato, eu tenho um complemento nominal. Beleza, gente? Então eu tenho que estar sempre atento ao que é? Ao termo ao qual ele se refere. Se eu tenho um termo se referindo a um verbo, eu tenho objeto. Se eu tenho um termo se referindo a um nome, eu tenho complemento nominal. Nesse caso ali, como eu estava me referindo a um substantivo abstrato, eu tenho complemento nominal. Ok? Vamos ao próximo. Librianos são cheios de preguiça. Então vamos lá. Quem está cheio de alguma coisa, certo? Então ele está cheio de quê? De preguiça. Tenho preposição ali? Tenho. Qual é a preposição? De. Se eu tenho um termo preposicionado, eu olho a quem esse termo se refere. Está se referindo a quem? A palavra cheios. Cheios é substantivo? Não. Não representa ação, não representa sentimento, não representa qualidade nem estado. Cheio é o quê? É um adjetivo. Se cheio é um adjetivo, opa, eu tenho um termo preposicionado obrigatoriamente que está se referindo a um adjetivo. Se ele está se referindo a um adjetivo e eu estou completando o sentido desse adjetivo, eu tenho o que ali? Complemento nominal também. Então, esse termo de preguiça é o meu complemento nominal. Ok? Vamos para o próximo. Agiu contrariamente à fé. Vamos lá. Quem está contrário a alguma coisa. Ele está contrário a quê? À fé. Tem preposição? Tem. A preposição a. Quem está contrário a alguma coisa. Esse a com a crase ali significa que eu tenho dois as. Um a preposição mais um a que é o meu artigo. Toda vez que vocês virem esse a com o acento indicativo de crase, que é o chamado de acento grave, indica que a gente tem dois as. Um a preposição e um a artigo. Ok? Então eu tenho um termo preposicionado, certo? E eu vou olhar a quem esse termo se refere. Ele está se referindo a quem? Contrariamente. Contrariamente não foi o modo como essa pessoa agiu? Não foi o modo contrário? Se foi o modo, eu tenho um advérbio. Eu tenho um adjunto adverbial de quê? De modo. Se eu tenho um termo se referindo a um advérbio, eu tenho o que ali, gente? Complemento nominal também. Ok? Então é preciso sempre a gente estar atento a esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Tá? Agora, a gente vai ver o que é o agente da passiva. Tá? Nós já vimos isso um pouquinho lá atrás, no nosso primeiro bimestre, tá? Quando a gente viu as vozes verbais, a gente viu o que significa isso, só que agora a gente vai ver um pouco mais aprofundadamente, tá? Então vamos lá. Agente da passiva. Na voz ativa, a ação é contada por quem praticou a ação. Se eu tenho o sujeito que pratica a ação, ele, ali, por si só, é o termo agente. Ele pratica aquela ação e ponto. Exemplo. João comeu o bolo.
Nós temos ali o verbo, que é o verbo comeu, e eu pergunto para o verbo, quem comeu? João. Então vamos lá. João não praticou a ação de comer? Sim. Então eu tenho voz ativa. Voz ativa, ok? Porque o sujeito pratica a ação de comer, tá? Na voz passiva, o sujeito é quem sofre a ação verbal. Então, eu não tenho mais aquele sujeito que pratica uma ação. Eu tenho o sujeito que sofre. Na voz ativa, ele pratica. Na voz passiva, ele sofre. E o termo, nesse caso, que pratica essa ação na voz passiva, ele é chamado de agente da passiva. Por isso que ele recebe esse nome. Porque ele é um termo que é agente, ele vai praticar essa ação, mas ele não vai ser o quê? O sujeito. Ou seja, eu tenho um termo que é agente, mas ele está fora do sujeito. Tudo bem? Então ali eu tenho um exemplo. O bolo foi comido por João. Vamos lá. Eu vou pegar o verbo e vou fazer a pergunta para achar o sujeito. O que foi comido por João? O bolo. Então, o bolo é o meu sujeito, ok? Então, vamos lá. Só que olha só, esse bolo ele foi comido, certo? Esse sujeito ele está praticando a ação de comer? Não, ele está recebendo, ele está sofrendo essa ação. Se eu tenho um sujeito que sofre a ação, ele é chamado de sujeito paciente, porque ele está sofrendo, ele está sendo passivo, ele recebe essa ação. Só que eu tenho ali na oração um outro termo que ficou lá fora, tá vendo? Ele ficou de fora ali. Eu tenho aqui, ó, por João. Não foi João que comeu o bolo? Não foi o João que comeu? Sim. Se foi o João que comeu, tem um outro termo aqui que está praticando essa ação. Se eu tenho um termo que pratica a ação, mas ele não está dentro do sujeito, eu tenho um termo chamado de agente da passiva. Então, para eu ter agente da passiva, eu preciso ter um termo que vai praticar uma ação, mas esse termo ele estará fora do meu sujeito, tá? O meu sujeito ele vai ser paciente, o meu sujeito ele vai receber a ação verbal, ele não vai praticar, tá? Vamos lá, continuando. Para o reconhecimento do agente da passiva, é necessário saber que o verbo, na voz passiva, aparece no particípio. O que é o verbo no particípio? São aqueles verbos que terminam em ado, ido e aquelas outras terminações que a gente já conhece. Do, to, go, so, beleza? Então, o verbo na voz passiva aparece no particípio em locução verbal com um auxiliar, ser, estar ou ficar. Então, você vai ter uma locução verbal chamada de locução de passiva, tá? Então, eu vou ter ali um verbo principal, ó, perseguido, junto de um verbo auxiliar, o verbo ser, estar ou ficar. Nesse caso ali, eu tenho o verbo ser, tá? Somente verbos transitivos diretos ou bitransitivos, o que significa isso? Bitransitivo significa que ele tem duas transitividades. Ele tem um transitivo direto e ele é também, ao mesmo tempo, transitivo indireto. Tá? Ele possui dois objetos, um direto e um indireto. Então, somente esses verbos, transitivo direto e bitransitivos, podem ir para a voz passiva. Vamos ver isso aqui no exemplo, como é que isso funciona. Os policiais prenderam o ladrão. Para a gente achar o sujeito, a gente vai olhar para quem primeiro? Para o verbo. Vamos lá, vamos fazer a pergunta. Quem prenderam? Os policiais. Então, os policiais é o meu sujeito. Esse termo é o meu sujeito.
Prenderam. Quem prende, prende alguém. Quem que eles prenderam? O ladrão. Esse termo está completando o verbo prender? Sim. Se ele completa o verbo, eu tenho um complemento verbal. Se é complemento verbal, ou eu vou ter objeto direto ou indireto. Tem preposição ali? Não. Se não tem preposição, eu tenho um objeto chamado de objeto direto. E o meu verbo é transitivo direto. Ele disse aqui em cima que somente o quê? Verbos transitivos diretos ou bitransitivos podem ir para a voz passiva. Esse verbo sendo transitivo direto, ele pode virar voz passiva? Pode, né? A condição é ser o quê? Direto ou bi. Se ele é direto, eu consigo colocar ele na voz passiva. Então vamos lá. Transformando na voz passiva, o que eu tenho? O que era sujeito vai virar agente da passiva, certo? E o que era objeto vai virar o quê? Sujeito. Como assim, professor? Vamos lá. Ó, o que era sujeito vira agente. E o que era objeto vira sujeito. Vou explicar isso aqui como é que vai funcionar, tá? Então vamos lá. O ladrão foi preso pelos policiais. Cadê os meus verbos? Foi preso. Vou perguntar, quem foi preso? O ladrão. Vou fazer com uma outra corzinha aqui para ficar melhor. Vamos lá. Quem foi preso? O ladrão. Então, o ladrão é sujeito, ok? O ladrão, ele praticou essa ação? Não, ele foi preso, ele recebeu essa ação, ele sofreu a ação de ser preso. Então, eu tenho um sujeito que ele é chamado de sujeito paciente, porque ele está sofrendo, o sujeito sofre a ação, certo? Só que eu tenho ali um outro termo que pratica a ação de quê? De prender. Se eu tenho um outro termo que pratica a ação de prender, esse termo ele é chamado de quê, gente? Agente da passiva. Por quê? Porque ele é um termo que praticou a ação da voz passiva, porque eu tenho o sujeito, que é chamado de sujeito paciente, o meu sujeito está sofrendo a ação, tá? Ele praticou essa ação aqui, só que ele está onde? Fora do sujeito. O sujeito está lá na frente, tá? Então é isso que vocês precisam estar atentos, tá? O agente da passiva é o termo que pratica a ação, mas está fora do sujeito, ok? E o complemento nominal, que foi o que a gente viu lá no início, é aquilo que completa o sentido do nome, tá? Por isso que ele recebe esse nome. Então vamos lá, vamos para os exercícios agora.